Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar o giro de notícias do canal do Papo de Vascaíno aqui para você nessa noite, né? Noite de terça-feira aí, dia 4/6/2024, beleza? Quero te desejar as boas-vindas, que você seja muito bem-vindo, que você possa se familiarizar aqui com o canal Papo de Vascaíno, e é muito importante a sua presença aqui para gente. A gente tem uma meta aí de chegar a 500 inscritos, é a primeira meta nossa, já estamos em quase 400, e agradecemos aí a sua participação que já se inscreveu, e quem não se inscreveu também, que possa se inscrever, ativar os sininhos, compartilhar nosso conteúdo, para que o YouTube ofereça a mais pessoas. Tem muitos vídeos interessantes aí, tenho certeza que vocês vão gostar, vídeo de análise, vídeo de levantamento sobre as situações do Vasco, e giro de notícias como esse aqui, beleza? Então, quero te desejar as boas-vindas, meu nome é Léo Azevedo. Vamos para as notícias agora, né? Hoje tinha uma reunião marcada, a gente vai falar primeiro aqui da reunião com o Felipe Coutinho. A reunião aconteceria pela manhã e, por pedido do atleta, essa reunião foi remarcada para a parte da tarde. Chegando na parte da tarde, o Felipe Coutinho também pediu para que essa situação ficasse para amanhã. O jogador, então, cancelou a reunião de hoje e essa reunião acontecerá amanhã. Essa reunião vai servir para o Vasco apresentar as propostas, né, financeiras ao Felipe Coutinho e de contrato, e, em contrapartida, também poder ver a situação do empréstimo, que vai ser a situação mais provável aí, caso não haja a situação do Aston Villa em rescindir o contrato do Felipe Coutinho, beleza? Nada mudou relacionado a Coutinho. Coutinho continua querendo vir para o Vasco. 6-1 contra o Flamengo não mudou. Esse vexame que o Vasco passou não muda isso. Apenas aumentou aí o desejo do Coutinho estar no clube e poder ajudar de forma efetiva, beleza? Então, essa reunião, para que você aí que ficou sabendo que essa reunião seria hoje, na parte da tarde, a reunião foi cancelada e será amanhã a pedido do jogador, beleza? Segundo caso aqui que eu quero trazer é a situação envolvendo aí, né, o técnico, né, Álvaro Pacheco. A gente sabe o quanto o Álvaro Pacheco falou durante a semana, desde que chegou, como que o Vasco teria um mental bom, e isso não aconteceu dentro da partida. Alguns sites, algumas análises estão fazendo aí, dizendo que o Álvaro Pacheco teve coparticipação nisso aí, sem dúvida nenhuma, assim também como ele chamou a responsabilidade dele também na coletiva de imprensa no pós-jogo. Eu acredito, na minha visão, que o Álvaro Pacheco não teve culpa relacionada a isso, que os jogadores ainda estão em fase de transição. Em relação ao David, né, que foi muita crítica que aconteceu, hoje saiu aí uma informação de que o David estaria sendo negociado com a MLS, né, com a Liga dos Estados Unidos. Então, se isso realmente for acontecer, parece que o David não jogou para não cumprir as metas e ter que assinar com o Vasco. Vamos ver como é que vão ficar os próximos jogos, tendo em vista que o jogo do Palmeiras vai ser no Allianz Parque, tá? No dia 13, beleza? Dia 13, no Allianz Parque, Palmeiras e Vasco, para a gente ver como que o time vai ficar aí, né, se comportando dentro dessa situação. Então, assim, para mim, o Álvaro Pacheco não teve culpa nenhuma relacionada a isso, e eu espero muito que o sistema de jogo que foi feito nos primeiros 15 minutos de jogo possa encaixar e ser assim durante todos os jogos, né? Não vou entrar nem no mérito aqui de preciso ou não de reforços, mas eu queria entrar num assunto aqui que é de extrema importância, né? Os jogos com Medel e os jogos sem Medel. Desde abril, Medel tem sido, assim, desde a saída do Ramon Dias, Medel tem sido colocado na geladeira, né, no Vasco. Estava com a renovação encaminhada, essa renovação parece que não vai acontecer mais. Há interesse de alguns clubes do Chile e o do Boca Juniors também na Argentina, onde ele já jogou, para levá-lo no meio do ano. Só que agora, com a suspensão do João Vitor, a provável entrada será do Guerre Medel. Se isso não acontecer, alguma coisa estranha está dentro do grupo e a gente precisa entender. Mas Medel, a realidade é que com Medel, o Vasco teve aí tá com a defesa mais vazada aí, né, do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Tomou uma quantidade de gols absurdas, mas todos esses gols sem o Medel estar em campo. Com o Medel em campo, o Vasco teve aí, sem dúvida nenhuma, uma produção muito maior, né? O jogador de 36 anos esteve em campo em 12 partidas em 2024, aproveitamento de 55,5%. Com ele atuando, o Cruz Maltino perdeu apenas 2 partidas no ano. Foram nos jogos contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro, aquele jogo derradeiro ali
do Ramon Dias, beleza? Contra o Criciúma. Então, ele teve aí, teve outras partidas que o Vasco perdeu, mas o Medel já tinha saído de campo quando o Vasco tomou seus gols. A maioria dos jogos do Medel foram 12 aparições, mas a maioria foi no Campeonato Carioca. Mas aí também você não tem como medir isso, sendo que o Vasco, com ele, sofreu apenas no minuto que o Medel teve em campo, o Vasco sofreu 36 gols que concedeu. Nos minutos que o Medel esteve em campo, o Vasco sofreu apenas 10 dos 36 gols, ou seja, 26 gols foi na ausência do Medel. Medel, então, aí é efetivo em campo, a gente não tem como dizer que não. Ah, foi no Carioca, beleza, mas, pô, contra o Criciúma ele lutou, brigou, por mais que tomasse 4-1, que não foi ele, foi um coletivo, não foi culpa só dele, ele sim lutou e conseguiu ali tirar algumas bolas. Se ele está nesse jogo contra o Flamengo, muito provavelmente ele não deixaria barato algumas situações. E assim como o Léo, o Jardim também ficou absurdamente ali nervoso com a zaga. E isso aconteceu, foi um apagão. A gente espera que isso não aconteça novamente, mas a gente precisa sim de reforços. E fato é que com o Medel, a gente produziu e tomou muito menos gols do que sem ele. Está aí a prova, contra fatos, não há argumentos de forma alguma, os números não mentem, e está aí Medel, todas as vezes que ele jogou, o Vasco tomou apenas 10 gols. Então, assim, dos 36, os outros 26 foi na ausência do Medel, jogando João Vitor, jogando Maicon, jogando Léo Pelé, beleza? Esse também é uma situação muito complicada aí, que a gente espera que se resolva e que o Medel contra o Palmeiras ele possa atuar. Vamos aguardar o que o Álvaro Pacheco vai fazer, mas a princípio seria isso aí, né? Porque não tem como deixar o Maicon de titular realmente, ainda mais contra o Palmeiras, que tem um ataque leve e rápido, e o meio-campo também muito produtivo, beleza? Outra notícia aqui foi sobre o Felipe Maestro. Todo mundo já sabe que o Felipe vai assumir a direção técnica ali, aquele mesmo cargo que o Abel Braga assumia e estava vago desde a saída dele. Ele vai ficar ali junto com o diretor de futebol, que é o Pedro Martins, e os dois irão se reportar ao Pedrinho, né? O futebol, tudo que acontecer no futebol ali, e os dois vão se reportar ao Pedrinho para que o Pedrinho tome as soluções ou debata os assuntos que sejam provenientes dessa procura ali e desse intermédio. O Felipe tem uma dívida aí sendo cobrada dele com o Vasco deve ao Felipe, só que aí também surgiu um assunto de que isso não poderia, ele não poderia assumir um cargo, mas procurado pelo GE.com, o associativo, né, no caso, a parte jurídica do associativo, respondeu que não existe impedimento algum, né? O GE solicitou a questão aí ao Felipe Carregal, né, que é o vice-presidente jurídico do clube, e ele disse que não tem problema nenhum com a dívida que o Felipe está cobrando, com ele assumir a questão da SAF. Então, abre aspas aí para você entender o que disse aí o Felipe Carregal. Não existe nenhum impedimento em relação à contratação do Felipe, nem na lei, nem no Estatuto Social da SAF. O Estatuto Social da SAF, inclusive, é claro no sentido de que o impedimento elencado no inciso 7º do artigo 12 se aplica apenas aos diretores estatutários, ou seja, aqueles eleitos pelo Conselho de Administração e com poderes de administração e gestão. Artigo 21 e seguinte do Estatuto da SAF, beleza? Não é, evidentemente, o caso do Felipe descarregar, ou seja, Felipe assume e já foi até anunciado pelo Pedrinho, tá lá nas nossas redes sociais, o vídeo, né, que eu compartilhei lá do CRGV, do oficial, do Instagram oficial do Vasco, onde o Pedrinho faz o comunicado dizendo que teve que antecipar alguns posicionamentos que seriam após o jogo do Palmeiras, para agora, depois do 6-1. E um desses posicionamentos é a entrada do Felipe como diretor técnico aí, né, do futebol do Vasco. Então, assim, o Pedrinho explica muito bem, é só você ir lá na página do Instagram nosso também, que também tem lá, né? Vai lá, papo.d.vascaíno, você vai achar a nossa página lá, com o mesmo slogan que tem aqui no YouTube, e você vai conseguir ver o que o Pedrinho falou, o pronunciamento completo, dizendo sobre a questão do jogo também, que é inadmissível, aconteceu o que aconteceu, por isso a entrada do Felipe, para poder mover essas gestões aí, e mover essas questões no futebol, porque, segundo o Pedrinho, os jogadores realmente não entenderam o que é o Vasco, e isso não pode acontecer contra o Flamengo. Concordo plenamente com o posicionamento que ele deu aos jogadores aí, aos torcedores vascaínos nesse caso, beleza? Esses são os giros de notícia que a gente tem até agora.
né, para trazer para você, deixando você bem informado. Amanhã vamos aguardar aí a reunião do Pedrinho com o Coutinho para ver o que acontece, o que a gente vai ter de novidades. E também vamos aguardar aí os próximos dias aí, os treinamentos, para ver o que pode ser feito e os próximos passos do Pedrinho com essa antecipação aí do cronograma antes do jogo do Palmeiras, beleza? Fato é que a gente precisa se recompor psicologicamente logo, e isso vai muito ali dos jogadores, de quem está ali. A gente precisa da parte técnica, mas eu acho que nesse caso aí, o psicológico do Vasco contra o Flamengo foi algo que sobressaiu, então a gente precisa tratar isso, o emocional, o moral desses jogadores, para que eles voltem a acreditar em si e não cometam novamente outra gafe, porque essa já é a terceira nesse ano do mesmo time. Nova Iguaçu, no Carioca, Criciúma 4-1, em São Januário, né, lotado, e agora um 6-1 com o Maracanã lotado na estreia de Álvaro Pacheco. Então, essas são as notícias aí do canal Papo de Vascaíno de hoje. Peço a você para que você se inscreva, pô, vamos chegar aí a 500 inscritos, vamos chegar a 1.000, a 10.000, a 100.000, porque eu sei que a torcida vascaína abraça muitos canais, e esse é um dos canais que são sérios aqui no YouTube, além de outros que tem aí, óbvio, né? Mas a gente quer aqui trazer sempre a verdade para você e deixar você bem informado, valeu? Fiquem todos com Deus e não se esqueça, deixe seu like, ative o sininho, compartilha, comente, siga a gente também nas redes sociais lá no Instagram, valeu? Tamo junto e até a próxima, se Deus assim nos permitir, beleza? Um abraço.